Olá a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cidadão Global, a plataforma de conteúdo do Valor Econômico e Santander Brasil, que reflete sobre os grandes desafios do nosso tempo. Nesse ano, o tema é sustentabilidade. Hoje na série vamos falar da conservação da natureza para o bem-estar social e a importância das florestas e da agricultura para o clima. E para falar sobre esse tema, recebemos a advogada e administradora Raquel Biderman, vice-presidente sênior para as Américas da Conservação Internacional, uma organização sem fins lucrativos que reúne especialistas em diversas áreas para proteger os ecossistemas críticos que fornecem água e alimentos, sustentam economias e regulam o clima. Nos últimos 30 anos, Raquel Biderman tem se dedicado a atividades com a iniciativa privada, organizações da sociedade civil, comunidades, governos e na educação, concentrando a maior parte do seu trabalho em projetos sobre mudanças climáticas e florestas, igualdade de gênero e a proteção de povos indígenas. Doutora em Administração Pública e Governo, especialista em sustentabilidade empresarial, meio ambiente e mudanças climáticas, Raquel Biderman foi coordenadora adjunta do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e liderou o WRI, World Resources Institute, uma organização de pesquisa em bem-estar e clima. Participando dessa importante conversa, também teremos a companhia de Karine Bueno, superintendente executiva de sustentabilidade do Santander Brasil. Antes de começar, gostaria de convidar todos vocês a se inscrever no canal do Santander Brasil no YouTube e ativar as notificações para continuar acompanhando a série Videotalks sobre ESG. Olá, Karine Bueno, bem-vinda, Raquel Biderman. Estou muito contente de conversar com vocês sobre a importância da natureza para o bem-estar social das pessoas e de todo o planeta. Olá, Aline. Olá, Raquel. Uma alegria estar aqui com vocês, participando aqui da 4ª edição do Cidadão Global e trazendo esse tema tão importante para a discussão. A gente aqui no Santander tem encaminhado bastante na integração da sustentabilidade no negócio e promover essas discussões e o entendimento do tema é fundamental para a gente avançar juntos. Você atua indiretamente na construção de iniciativas estruturantes no tema das mudanças climáticas, por exemplo, o GHG Protocolo, Empresas pelo Clima. E nesse processo você ajudou a formar muitas lideranças brasileiras no tema. Quais aprendizados ao longo dessa trilha você poderia compartilhar com a gente? Vários. É importante acreditar na juventude e dar elementos e ferramentas. Eu gosto demais de estar próximo de líderes jovens estão dentro das empresas, das não governamentais, da academia. Então, é sempre importante, eu acho, compartilhar conhecimento, empoderar atores e dar instrumentos para essas trocas, né? Na Fundação Getúlio Vargas, por ser já um centro de educação, foi muito fácil o poder a convocação da Fundação Getúlio Vargas é enorme, a gente atraía líderes incríveis de todo o Brasil. Continuo fazendo isso agora na minha função no terceiro setor. Acredito demais que o compartilhar de conhecimento, de informações e boas práticas é a melhor maneira da gente promover sustentabilidade no longo prazo. Você trabalhou também muito com parcerias, né? Então, acho que você deve ter aí casos de parceria de sucesso nessa interação positiva, né? Entre organizações sociais, entre empresas, entre governos e sociedade. O que você pode compartilhar com a gente, né, de como isso funciona, do que são essas, né, como é que a gente faz essas parcerias de fato darem certo? Eu acredito demais em parcerias, em trabalho colaborativo, em co-construção, co-desenvolvimento de projetos. Ao longo da minha carreira, eu acho que isso estava bem no centro do meu foco e é o meu perfil, sempre de coordenar e de conectar diferentes atores. Temas complexos e crises complexas como a gente está vivendo hoje, simultâneas e de grande magnitude, demandam soluções complexas também, sistêmicas, que não estão, cuja resposta não reside em uma única área do conhecimento. Tive formação na área de ciência ambiental multidisciplinar no meu mestrado, aquilo me abriu os olhos e percebi que é a soma da contribuição entre o setor produtivo, as organizações não governamentais, a academia, lideranças, comunidades rurais, comunidades urbanas, é nesse encontro de falas, encontro de percepções que a gente consegue gerar boas soluções. Eu estive na criação de algumas alianças e coletivos, e a mais recente
é a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, onde temos já 300 membros dentre instituições do setor privado e organizações da sociedade civil, num processo riquíssimo de identificar problemas, construir soluções conjuntas e propor políticas públicas ou ainda soluções para o setor privado. Então, é nesse encontro de experiências que a gente pode encontrar as melhores soluções e ainda mais rápido, porque a complexidade no mundo hoje demanda também soluções construídas, bem construídas, em tempo hábil para soluções, para questões urgentes. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, por exemplo, que você acabou de mencionar, cujo Santander faz parte, tem um papel muito importante, né, em desenvolver a economia de baixo carbono no Brasil. Como reunir interesses de setores tão diferentes sobre uma mesma iniciativa em torno de uma agenda onde muitas vezes não há consenso? Pode parecer difícil, mas de fato é extremamente gratificante ver o quanto o movimento da sustentabilidade, o nível de consciência e compromisso das empresas e das organizações não governamentais é semelhante. Há pouquíssima disparidade e, às vezes, em temas muito específicos. Nós convergimos muito mais do que nós divergimos. Então, a gente acaba tendo uma plataforma bastante rica para poder gerar soluções para problemas difíceis. O Santander aderiu a esse trabalho, muito bem-vindo, é incrível a chegada deste grande ator aí de transformação, não só no Brasil como no mundo, e eu vi a contribuição de um banco dessa magnitude faz toda a diferença. A gente precisa ter todos os ângulos, todos os olhares para poder garantir que a gente vai ter as melhores políticas públicas, para que o Brasil seja competitivo, para que a gente atraia investimento, que o nosso melhor conhecimento da academia e do setor privado possa ser aplicado para soluções de baixo carbono no uso da terra. Então, essa convergência acaba sendo extremamente produtiva e gratificante. As pessoas se encontram nos grupos de trabalho, nas forças-tarefa, nos fóruns temáticos da coalizão. Alegria. E o trabalho é voluntário, e é incrível isso, porque as pessoas estão dedicando tempo para causas comuns. Não é um trabalho de romantismo, não é uma militância, muito pelo contrário, é um trabalho bem aplicado a soluções práticas. A gente está vivendo no Brasil os desafios das mudanças climáticas no setor do agro, é muito evidente, com quebras de safra em função de secas, para dar um exemplo da situação de vulnerabilidade que a gente se encontra, e esse é um dos exemplos dos temas que a gente trata ali na coalizão. Raquel, você comentou aqui, né, da participação das pessoas, né? Então, lógico, quando a gente está ali na coalizão, a gente está com o melhor interesse das organizações que estão ali, né? Mas eu acho que tem muito também do interesse das pessoas, mesmo como você falou, de construir uma boa agenda em conjunto. Agora, eu acho que a discussão agora também aqui do Cidadão Global, a ideia é que a gente consiga trazer também para a percepção da sociedade no nível individual a questão das mudanças climáticas, né? Como é que você vê isso? Você acha que agora, com toda a discussão, né, de ciência, por conta até da pandemia, tem acelerado esse processo? Você acha que essas atitudes que a gente precisa ter de conservação do meio ambiente, elas vão ser mais abraçadas, vamos dizer assim, pela sociedade daqui para frente? Você acha que tem uma mudança de percepção e de ação, né? Que eu acho que um ponto importante que você trouxe aqui é como a gente precisa agir, né? Como é que você acha que essa percepção hoje está? E, enfim, como é que você vê isso daqui para frente também? Olha, cresceu demais, Karine, o nível de consciência e engajamento. Eu estou nessa área há 30 anos, comecei logo que me formei, consegui fazer um mestrado na área ambiental e fui trabalhar no terceiro setor e com pesquisa. E eu vejo uma diferença enorme de 30 atrás para agora, em nível de conhecimento, não só dos jovens que estão saindo das escolas com muito mais conhecimento, mais profundo, mas no nível das empresas que se engajam, e a gente vê agora o movimento ESG no mundo financeiro tomando força. Hoje a gente vê nas primeiras páginas dos jornais os temas de ESG como fundamentais, a gente vê nos grandes jornais, tipo o Jornal Nacional, outros de grande impacto na sociedade brasileira. Então, o tema veio para ficar, nos fóruns mundiais de Davos, por exemplo, que é um outro indicador, um termômetro, né, da economia global, o tema climático, de sustentabilidade e de florestas aparece entre os primeiros temas que interessam as grandes lideranças do planeta.
certamente é um tema que está agora permeando a tomada de decisão. O importante, como você bem destacou, é a ação. E a ação em curto prazo, porque o IPCC, né, dentre outros iniciativas científicas, está apontando que a gente tem uma janela aí de uma década para reverter. Uma das mais importantes é a questão do tipping point, né, o ponto de não retorno da Amazônia. Nós já temos cerca de 17% da Amazônia devastada, destruída. Se a gente chegar em 20%, a gente atinge esse ponto de não retorno, significa que pode haver uma savanização da Amazônia, impacta o regime de chuvas em toda a América do Sul, que impacta a nossa capacidade de produção. Então, esse é um dos grandes eventos extremos que podem acontecer num espaço de tempo muito curto. Como é que a gente pode reverter isso? Na conservação internacional, nós temos um plano muito forte para a Amazônia, estamos com escritórios e pessoas trabalhando em 7 países, os 9 países amazônicos, com parceiros, atuamos com comunidades, com governos, com empresas em todos esses países. Basicamente, nosso olhar é o seguinte, existem 3 áreas na Amazônia, se a gente pode destacar, uma a gente chama de área verde, é a área onde que existe carbono irrecuperável, a gente tem que conservar aquela floresta. Se aquela floresta for destruída, a gente não consegue plantar, reconstituir em tempo hábil para chegar no 1,5 graus no final do século. A zona amarela é a segunda zona, é onde há uma conversão de território, mas ainda é possível conservar e transformar em áreas com manejo sustentável, não precisa ser totalmente isolada para conservação. Existe um mix aí, um híbrido entre conservação e manejo sustentável. E a zona vermelha, que é onde está o arco do desmatamento em vários países, ali a gente precisa parar com o desmatamento imediatamente e promover atividades mais sustentáveis. Se a gente atacar a Amazônia, que é um dos fatores de equilíbrio do clima no planeta, a gente pode dar conta. Para dar um exemplo de ação rápida que a gente tem que fazer. Como é que você vê, de que forma que os povos indígenas ou as populações nacionais também, né, e aí as mulheres também aqui, têm participado dessas soluções, né, para a mudança climática? É importante aumentar a pluralidade aqui também do diálogo nos projetos para a resolução dos problemas, né? Como é que você vê isso? Todo mundo é ouvido da mesma forma ou participa e consegue participar da mesma forma? Eu acho que cresceu muito a participação das mulheres. Nós, na CI, já trabalhamos há uma década com o protocolo. Todos os nossos projetos, a gente tem uma consideração de entender qual é uma oportunidade. Alguns a gente adota, outros não. E para dar um exemplo de um grupo importante que precisa ser empoderado e que realmente faz toda a diferença, né? Jovens é um dos grupos também importantes para o nosso trabalho. Acho que todos devem ficar atentos, porque são pessoas que estão no dia a dia, enfrentando o problema e também com soluções criativas, e são parte, né, da solução. Nós, como indivíduos nas cidades, também podemos atuar em várias frentes, como consumidores, mas eu tenho dito cada vez mais que o nosso papel de eleitor, de cidadão, é um dos mais importantes. Garantir que a gente eleja representantes na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa dos Estados e no Congresso Nacional é fundamental. Estudar quem a gente elegendo, para a gente poder realmente depositar o nosso voto, a nossa confiança em pessoas que consideram essas crises que o planeta está vivendo e que sejam proativas na solução. Na Amazônia como um todo, há 375 povos indígenas espalhados nos diferentes territórios, com muita sabedoria histórica, milenar, né, secular, milenar, de uso da biodiversidade para diferentes fins, seja para fins farmacêuticos, alimentares, cosméticos, recreativos. Esse conhecimento está depositado em muitos centros acadêmicos, muitos etnólogos, farmacólogos, antropólogos já analisaram como o conhecimento desses povos, mas o mais importante é que eles tenham seu conhecimento protegido e que os benefícios que advêm do uso desse conhecimento revertam para a qualidade de vida desses povos. Há várias empresas hoje em dia que trabalham em parceria, remuneram de forma decente esse conhecimento, permitindo um ganho de vida. Então, essa é uma das formas de fazer parceria com esses coletivos. E uma outra, vamos dizer, uma função social, não sei se essa é a melhor palavra, mas uma grande contribuição dos povos indígenas em diferentes regiões é a conservação da natureza, que garante para nós disponibilidade de água, equilíbrio climático e biodiversidade, né? Na floresta podem estar muitas das respostas para muitas das doenças e desafios que a gente está vivendo. A pandemia é um deles. A gente sabe que a destruição de habitats
é o que causa pandemias. A gente já viveu várias delas, a que a gente está vivendo agora do Covid é uma das mais graves da história e tem uma origem na destruição ambiental. Raquel, sabemos que a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no Brasil é o desmatamento em todos os biomas, e muito disso para o uso da terra. Mas a agropecuária é a nossa maior força econômica. Como torná-la uma solução? Há muitas maneiras e já existe muito esforço nessa direção. A gente precisa agora acelerar e dar escala. Fundamental aí aplicar algumas das técnicas desenvolvidas pela Embrapa e outras por outros grupos de pecuária sustentável, agricultura sustentável. Vou citar só alguns exemplos. Já foi desenvolvida há um certo tempo e vem implementada com algum sucesso, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em outros estados, o que se chama de ILPF, que é Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Com isso, usa-se melhor o solo, não se avança sobre a floresta, a gente pode manter a floresta que a gente tem no Brasil intacta, não precisa avançar nem 1 hectare para dentro da floresta, e se usam as áreas degradadas. Para as áreas degradadas, fundamental a gente também investir em restauração. Algumas dessas áreas podem ser restauradas para fins produtivos e se transformarem em bons pastos, podem se transformar em pastos com floresta, de silvicultura comercial, ou ainda agricultura. Então, uma das questões mais relevantes é a gente direcionar o crédito para garantir produtores rurais vão ter incentivo também para recuperar as áreas degradadas. Como o Brasil é muito grande, a gente se acostumou com essa abundância de terra e foi avançando para áreas que não deveríamos ter avançado. Inclusive, hoje, com a pandemia, a gente vê que não devemos avançar para a floresta. A gente pode desenterrar alguns bichos, usando uma metáfora, que estavam lá quietinhos dentro de um sistema de equilíbrio ecológico. Então, a pandemia do coronavírus, ela demonstrou que a migração de vírus de animais para o ser humano pode ser extremamente grave e crítica. Portanto, conservar a floresta também tem hoje este grande impacto, né, que a gente aprendeu neste último ano de uma forma muito severa. E o Brasil já tem bons exemplos de produtores que estão conseguindo certificações ambientais, socioambientais ou de ASG relevantes para se colocar em mercados mais exigentes. Não faltam bons exemplos no Brasil. O que a gente precisa é realmente que a maior parte da nossa agricultura seja dessa maneira. A maior parte dos nossos produtores está seguindo a legislação e boas práticas. O que a gente precisa também é combater o crime de forma efetiva para que esses pequenos causadores desse dano na nossa imagem sejam criminalizados de fato e possamos dar a uma harmonia aí na nossa imagem para fora do Brasil. Achei interessante, Raquel, que você trouxe o exemplo de quanto pode ser perigoso avançar mais, né, no desmatamento, na floresta, de despertar alguns animais que estavam ali quietos e trazer novas pandemias, né, novos vírus aí dos animais para o ser humano. Você mencionou que 17% da Amazônia já está desmatada e se a gente chegar a 20% de desmatamento na Amazônia, teríamos um ponto de não retorno para a savanização, quer dizer, mudar a característica da floresta tropical úmida para um ambiente mais seco. Eu queria entender um pouco mais como que isso afeta o clima regional, brasileiro e global, trazendo novas crises hídricas, que nem a gente teve em 2014, 2016 no Sudeste, que outras questões podem ocorrer, impactar a vida das pessoas? Você cita exemplos importantes, esse tipo de impacto de mais seca, menos disponibilidade de água, afeta a produção agrícola, afeta a vida nas cidades, portanto, conservar a floresta amazônica tem esse enorme impacto. A gente já conhece bem a história dos rios, os rios que sobrevoam a América do Sul, que seriam os rios da umidade que vem da Amazônia, que permitem, então, simplificando, né, permitem que essa água chegue até nós. Por outro lado, a questão do desmatamento e do não retorno, ela ainda está pouco traduzida para uma linguagem mais do leigo, do não acadêmico, do não cientista. E está acontecendo agora um esforço muito importante, que mais de 200 cientistas de todos os países amazônicos se reuniram sob os auspícios das Nações Unidas e também no âmbito do Pacto de Letícia, para consolidar, compilar a melhor ciência sobre a Amazônia e nos demonstrar o que está acontecendo e principalmente explicar o que é esse ponto de não retorno. Este ano ainda a gente vai ver o lançamento da primeira etapa dos estudos, e é bem importante
O professor Carlos Nobre é um dos líderes disso tudo. Vai ser bem importante a gente atentar aos detalhes, porque a gente agora está num nível de conhecimento em que é preciso atuar nos detalhes, nas diferentes zonas das Amazônias, para que a gente possa promover vida sustentável para quem lá está, produção agrícola e florestal e de todos os produtos da floresta de forma sustentável e ainda garantir que animais e vírus ou doenças não saiam desses espaços e fiquem contidos e no equilíbrio ecológico que a própria floresta dinamizou e permitiu. Então, em breve vamos ter mais notícias aí sobre esse ponto de não retorno e da potencial savanização se a gente não conservar aquilo que a gente ainda tem. O assunto é realmente muito relevante. A gente vai continuar falando disso em novas oportunidades. Mas por hoje estamos nos encaminhando para o fim dessa conversa e gostaria de te pedir, Raquel, para fazer suas considerações finais. Olha, o principal, eu acho que é a autoconvocação, é cada um de nós estar presente, ativo e militante e trabalhando pela sustentabilidade. Depende de cada um de nós que a gente consiga, e a gente vai conseguir as soluções para esse desafio do clima, de uma economia mais sustentável e inclusiva, trazendo para os benefícios dessa riqueza todas as comunidades que precisam ter acesso e seus direitos garantidos. Obrigada. Raquel Biderman, muito obrigada pela presença e por compartilhar conhecimentos. Eu agradeço também a Karine Bueno pela participação, pela parceria e muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Por favor, deixe seu comentário e sugestões e responda a nossa pesquisa ao final desse vídeo. Obrigada e até o próximo encontro do projeto Cidadão Global.